Parabéns, muito obrigado. Então, o instante inicial é 0 segundo, aí eu estou supondo que o próximo instante aí, ó, observe o parêntese, 1 segundo, e o próximo instante, 2 segundos. Em cada instante desse eu tenho uma velocidade instantânea. No instante 0, eu tenho a velocidade 5, no instante 1, a velocidade é 5, e no instante 2, a velocidade é 5. Então, a velocidade está sendo sempre a mesma, não está modificando, entendeu? Isso é um movimento retilíneo, está indo sempre para a direita, beleza? E está sendo sempre 5 metros por segundo, a rapidez do corpo. Primeira pergunta, isso é um movimento variado, sim ou não? Liga para mim, bota aí no chat. Ou pode falar no microfone, se você quiser. Isso é um movimento variado? Bota aí. Não, não é. Não é. A velocidade não está variando, está sempre com 5 metros por segundo. Quando a velocidade não varia, como é que eu chamo esse movimento aí? É um movimento numa reta e a velocidade não varia, é sempre a mesma. Como é que se chama esse movimento? Quem me diz? Movimento constante, certo, mas ele tem um nome específico, Zé Felipe, filhão. Como é o nome específico dele? Quem me diz aí? Como é o nome do movimento? Movimento uniformemente, chegou perto, só faltou uma coisinha. Quem me diz aí de vocês? Variado. Variado não, porque a velocidade não está variando, entendeu, filho? É outro nome. Ah, sim. Entendeu agora? Você só fala movimento variado quando a velocidade varia, mas a velocidade não está variando. Entendeu agora, filha? Como se chama um movimento numa reta que a velocidade não varia? Retilíneo. Isso, movimento retilíneo, faltou só uma palavra. Porque quando você fala movimento Movimento retilíneo, retilíneo uniforme. isso é esse. Agora juntei tudo que vocês falaram. Parabéns, meus amores. Esse é um movimento retilíneo, porque está ao longo de uma reta, ele está indo sempre para a direita. Vou botar aqui, ó. Esse é um movimento retilíneo, mas a velocidade não está mudando. Então é um movimento retilíneo uniforme. É um MRU, beleza? Pronto, classificamos o movimento. Isso é um MRU, muito fácil, gente, entendeu? Agora eu vou achar as posições. Veja como eu faço, eu vou entender. Ó, em primeiro lugar, se ele está sempre com a velocidade de 5 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo esse corpo está andando 5 metros. Entenderam agora? Ele começa na posição de 6 metros. Aqui, estou marcando. Essa é a posição que ele está. Se aí tivesse uma plaquinha, estaria indicando que ele está numa placa 6 metros, onde ele começa. Ele está a 6 metros da origem, tá bom. Só que depois de 1 segundo, quando vier daqui para cá, ó, depois de 1 segundo, esse corpo vai se deslocar quantos metros, meus amores? Vai se deslocar 5 metros. Eu vou botar aqui, ó, 5 metros. E por que ele vai se deslocar 5 metros? A velocidade não é sempre 5 metros por segundo? Então, de 0 para 1 segundo, está passando 1 segundo. Então, ele está andando 5 metros. Vamos pensar? Se ele está na posição 6 metros e andou 5 metros, ele está em que posição? É só a gente somar. 11 metros. Pronto. Vou botar aí no parênteses, tá vendo? Então, ele estava na posição 6, andou 5 metros, está na posição 11 metros. Até aí, estou sendo claro? Bota aí no chat para mim. Se vocês entenderam como eu obtive a posição 11 metros. Se fosse presencial, eu estava vendo no seu olho, se você está me entendendo ou não, mas aqui eu não consigo ver seu olho, infelizmente. Bota aí no chat se está claro até aí. Pronto, está sendo claro, né? Vamos continuar aqui, tá certo? Continuando. Ó. Quem vai ser a próxima posição dele? Vê, agora ele vai sair de 1 segundo para 2 segundos. De 1 segundo para 2 segundos, não se passou 1 segundo de novo? Pronto. Se ele tem a velocidade 5 metros por segundo, quem vai ser essa distância daqui? Bota aí no chat para mim. Quem é a distância percorrida do instante 1 até o instante 2 segundos? Ele percorre quantos metros? Bota aí no chat para mim. Quantos metros ele percorre? Veja, a velocidade dele é sempre 5 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo, ele percorre 5 metros. Nádia botou 1. Nádia, 1 é o tempo. Vê, de 1 segundo até 2 segundos, se passaram 1 segundo. Beleza, tranquilo. Você acertou, é 1 segundo. Mas eu quero saber a distância, entendeu, filha? Qual é a distância que ele percorre a cada 1 segundo de movimento? 16 metros? Não, filho. Veja bem, a velocidade não é sempre 5 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo ele percorre 5 metros. Eu quero saber o seguinte, ó.
Dessa posição aqui para essa posição, ele está percorrendo quantos metros? Eu quero saber isso. Quem é essa distância aqui, ó, que eu estou marcando? Quem é essa distância? Ele percorre quanto? Isso, 5 metros. Parabéns, Júnior. Está aqui, ó. 5 metros. Não esqueçam, se a velocidade é sempre 5 metros por segundo, isso quer dizer o quê? Que a cada segundo esse corpo está andando 5 metros. Entenderam? Então, de 1 segundo até 2 segundos, se passaram 1 segundo, como Nádia botou. Então, esse corpo andou 5 metros. Se ele estava na posição 11 metros, olha, 11 metros, e ele andou 5 metros, quem é a posição final dele? A posição final, qual é? Aí foi o que Zé Felipe botou, 16 metros. Professor, por que 16 metros? Porque ele não tinha 11, posição 11. Se ele andou mais 5, então está na posição 16 metros. Entenderam? Vou dar uma pausa aqui, vocês vão olhar para mim. Presta atenção. Ó, vou parar de escrever. Pronto, que bom que ficou claro. Não confundam posição com distância. Tá bom, pessoal? Não confunda isso. Posição é onde ele está, é o ponto que ele se encontra. E distância é o quanto ele percorreu. Isso é a análise para movimentos retilíneos. Entenderam? Por exemplo, vê se vocês estão me entendendo ou não. Esses 6 metros aqui que eu estou marcando, ele é uma posição ou uma distância percorrida? Esses 6 metros é uma posição ou uma distância percorrida? Quem me diz? Esses 6 metros aí, certo, filho? Ó, esses 6 metros aí não é uma distância percorrida, é a posição que ele se encontra. Ele se encontra na posição 6 metros. Agora, ele vai percorrer daqui para cá, ó, eu estou marcando aí, ó, 5 metros. Então, 5 metros é a distância que ele percorre da posição 1 até a posição 2. Está claro agora? Ele percorreu a distância de 5 metros. Não entendeu? Eu explico de novo com todo prazer para você, filho, sem problema nenhum. Vamos explicar com calma. Vê. Olha para aí, você vai entender. Também não entendeu? Eu vou explicar de novo, bem devagarzinho, fazendo outro desenho para ficar mais claro. Vê, meus amores, é fácil. Veja. Primeiro, veja, vai aparecer para vocês. Aqui eu tenho um instante 0 segundo, o tempo 0 segundo. Ele vai percorrer uma distância. Vai percorrer uma distância, vocês vão entender. Vai ficar bem claro. Ele vai percorrer uma distância, tá bom? E aqui eu estou supondo que é o tempo 1 segundo, tá bom? No cronômetro, pum, 0 segundo, e depois, pum, 1 segundo, tá certo? No instante inicial, a posição que ele se encontra é de 6 metros. Vou botar aqui, ó. Pronto. Ele está localizado a 6 metros da origem. Quem é a origem? 0 metro. Ele está a 6 metros da posição 0 metros. Não estou dizendo que ele percorreu distância. Ele está numa posição, num ponto. Por exemplo, você não está aí sentado em algum local, então isso é a tua posição. Posição é onde você está. Até aí estou sendo claro sobre posição. Posição é onde você se encontra. Eu estou sendo claro até aí? Me diga, por favor. Pronto, Márcia. Então, você se encontra numa posição que eu estou chamando de 6 metros. Tá aí, ó, 6 metros. Pronto. Que essa bolinha, ela está se deslocando com uma velocidade de 5 metros por segundo, tá bom? E não está mudando, está sempre 5 metros por segundo. É a maneira como ela está correndo, como ela está se deslocando. 5 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que quando se passar 1 segundo, e realmente, ó, de 0 segundo para 1 segundo, está se passando 1 segundo, né? Então, essa bolinha vai percorrer quantos metros, pessoal? Se ela tem velocidade de 5 metros por segundo, quando passar 1 segundo, ela andou quantos metros? Bota aí no chat para mim. 5 metros, perfeito. Então, aqui, ó, ela vai percorrer 5 metros. Mas veja, pense comigo, ó. Se essa bolinha percorre uma distância de 5 metros, a posição dela é ainda 6 metros? Ou ela mudou de posição? Bota aí só, se ela mudou, vai ser a mesma. Mudou, claro. Ela mudou de posição. Mas ela mudou para qual posição? É isso que eu estou explicando a vocês. Se ela estava na posição 6 e andou 5 metros, ela está em qual posição agora? 11, por quê? Porque é o 6 de antes, mais o 5 que ela andou. Se ela tinha 6 e andou 5, o ponto que ela está agora, a posição que ela está agora é 11. Então, bota aqui, 11 metros. Entenderam a diferença de posição para distância? Esse 5 aqui é a distância percorrida entre duas posições. Então, vou botar aqui, ó.
é a distância percorrida. Com calma, não tem pressa, vocês vão entender tudo, tá, meus amores? É a distância percorrida. Esse 6 daqui não é a distância percorrida. Esse 6 é o ponto que o corpo se encontra no tempo 0 segundo. Entenderam? Vou botar aqui para vocês. Ó. Então, esses 6 metros é a posição. É a posição inicial onde o corpo se encontra. Pronto. E esse 11 metros é a posição final. É a posição final após se passar 1 segundo de tempo. Porque de 0 segundo para 1 segundo se passaram 1 segundo. Então, aqui é a posição final. Pronto. Deu para entender melhor a diferença de distância percorrida para a posição? Bota aí para mim sim ou não no chat. Preciso saber. Tá clara a diferença de posição para distância percorrida? Posição é onde eu estou. É onde eu me encontro. E distância é aquilo que eu percorri. É muito parecido, mas não é igual. Pessoal, me dá um feedback aí pelo microfone ou pelo chat, por favor. Eu estou sendo mais claro até agora, sim ou não? Principalmente para a Nádia e para a Júnior, que não entenderam no começo, mas eu não sei se eu fui claro ou se eu... Para a Amanda já está mais legal. Júnior, responde para mim, filho. Se não entendeu, pode perguntar. Diga, não entendi, que eu explico de novo. Com todo prazer. Lúcia entendeu, valeu, Lúcia. Show de bola. Se não entendeu, podem falar. Que massa. Pronto. Então vamos dar aqui exemplos. Ó, e minha filha Nádia, tá ficando mais claro para você, filha? Ó, a Nádia botou ali 11 metros. Isso é pulsão. Por exemplo, deixa eu dar mais um exemplo aqui só falando para vocês entenderem, tá? Massa, Nádia, valeu. Vamos lá. Minha posição agora é 10. Eu estou na posição 10. Me desloco 2 metros. Vamos supor, 2 metros. Qual é a posição que eu vou estar? É 10 ainda? É 12. Isso, a posição é 12. Então, compreender, é só isso que eu estou explicando. A aula toda vai girar em torno disso, posição e distância. Só que, para eu achar a distância, é um raciocínio no movimento uniforme. E para eu achar a distância, é outro raciocínio no movimento uniformemente variado, que eu vou explicar isso hoje, entendeu o que eu estou explicando? Eu estou explicando como é que eu acho a distância no movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Numa reta, é um movimento que a velocidade é constante. Estou me movimentando no mesmo ritmo. Se minha velocidade é 5 metros por segundo, sempre ela não muda, quer dizer que a cada segundo eu estou percorrendo uma distância de 5 metros. E isso não muda. A cada segundo eu me desloco 5 metros. Estou sendo claro até aí? Isso é movimento uniforme numa reta. Estou sendo claro, sim ou não? Bota aí no chat para mim. Pronto, massa. Então, respondendo, que bom, vocês estão compreendendo mais, tá, pessoal? Que bom. Ó, então, para essa questão 1, respondendo, classifique o movimento. Esse é um movimento retilíneo uniforme. Como Nádia falou, está numa reta, perfeito. É uniforme, como a Amanda falou, porque a velocidade não está mudando, ela é sempre 5 metros por segundo. E as posições são, ele começa na posição 6 metros, depois de 1 segundo vai para a posição 11, e depois de 1 segundo vai para a posição 16. Porque a cada segundo as distâncias percorridas são sempre 5 metros. Massa, né? Eu acho que agora ficou bem claro. Beleza? Posso passar para a próxima questão? Se eu posso, coloque sim para mim no chat, por favor, para saber se está bem claro. Pronto, Júnior entendeu. Que massa, é muito bom quando vocês entendem. E também é muito bom quando vocês não entendem, quando vocês perguntam, que eu posso esclarecer. Pronto, vamos passar para a próxima. Então, a primeira questão foi sobre movimento retilíneo uniforme. Veja como a próxima questão vai ser mais clara.